Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 19, onde a palavra do Senhor diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia daqueles que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Uma igreja de Corinto estava enfrentando uma dificuldade de interpretação teológica. Dentro daquela igreja, havia algumas pessoas que, assim como Paulo, acreditavam vividamente na ressurreição de Jesus, e eles criam que, se Jesus ressuscitou dos mortos, então nós, servos de Cristo, comprados pelo sangue de Jesus, que receberam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, uma vez que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, que o nosso Redentor, Ele teve poder para vencer a morte, isso implica que nós também teremos acesso à vida eterna. Recebemos através de Cristo o poder da ressurreição. Outros diziam: não, Jesus pode até ter ressuscitado, mas isso não nos cobre. Isso não é garantia que nós viveremos, ou reviveremos, ou seremos ressuscitados com Ele. Bom, antes de qualquer coisa, é preciso dizer que o cristianismo, antes de mais nada, irmão, é uma religião, já fomos chamados de seita, movimento religioso, segmento religioso, chame do que quiser. Mas a nossa essência e o nosso diferencial é que nós temos algo que nenhum outro segmento religioso tem. Nós temos um túmulo vazio para o qual olhar. Nós somos uma igreja, a noiva do Cordeiro, e nós pregamos muito sobre a cruz, nós pregamos a mensagem da cruz. E eu particularmente amo o que a cruz significa. A cruz era um meio cruel de morte, de destruição, de sofrimento, de agonia. A cruz era maldita, Jesus passou por ela e ela se transformou bendita. Porque hoje, quando nós olhamos para uma cruz, nós temos esperança. Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos amor, nós encontramos perdão. Alguém que havia era sentenciado, ele olhava para a cruz e enxergava condenação. Depois de Jesus, nós que somos condenados, a gente olha para a cruz e encontra salvação, encontra redenção. Então a cruz é maravilhosa, mas se o túmulo de Jerusalém ainda estivesse ocupado, a cruz não tinha valor. A mensagem da cruz, de um Cristo que ressuscitou, de um Cristo que voltou aos céus, tem todo esse peso, porque como homem, ele enfrentou a cruz. Como Deus, ele voltou da sepultura, ele voltou da cova, ele voltou dos mortos. Como cordeiro, ele foi crucificado. Como leão, ele ressuscitou. Então, nós somos sim adeptos da mensagem da cruz, mas acima de tudo nós somos adeptos da mensagem do túmulo vazio. A essência do cristianismo, a mensagem central do cristianismo
A primeira mensagem pública pregada pela igreja, através da unção da vida de Pedro, é sobre o Jesus ressuscitado. Quando os apóstolos foram levados diante dos poderosos para serem inquiridos, eles apontavam o dedo na direção dos inquiridores e diziam: o Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. Paulo, em todas as suas cartas, faz menção ao Cristo que morreu, mas ressurgiu dos mortos. Judas fala do Cristo ressurreto. A mensagem apostólica é o Jesus que ressuscitou. A mensagem da igreja é Jesus que ressuscitou. Porque a mãe de todas as mensagens, Jesus colocou na boca de Maria Madalena, que é: vai e avisa a eles que eu ressuscitei. E quando Maria chega diante dos outros discípulos e diz: eu vi o meu Senhor vivo, ele não está mais entre os mortos. Ali a nossa história mudou para sempre. Porque se Cristo tivesse morrido e continuado morto, a gente teria ótimos ensinamentos para seguir, para praticar, mas a gente saberia que quando morresse, continuaria morto também. Mas por Jesus ter ressuscitado, a gente sabe que também teremos acesso à vida eterna, através da crença no Filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo para eles: ei, se viver com Jesus, se crer em Jesus, valer só para essa vida, que vida miserável é essa? Vocês não entenderam ainda que o crer em Jesus abre portas para uma vida que transcende a vida? Nós fomos criados, irmãos, humanidade, colocados lá no Éden. E lá no Éden tinha uma arvorezinha chamada árvore da vida. Dessa, Adão e Eva não foi proibido de comer. Eles foram proibidos de comer da árvore do bem e do mal, mas da árvore da vida não. Aquilo dava longevidade. O homem foi feito para ser longevo, mas ele recebeu uma advertência: cuidado. A árvore do bem e do mal, conhecimento do que é mal, acesso ao que é mal, interação com o que é mal. No dia que vocês fizerem isso, vocês abrem a porta para a morte. Quando o homem escolheu conhecer aquilo que o afastava de Deus, ele saiu do jardim. A árvore da vida foi tirada daqui, irmão. E nós vamos encontrar ela lá em Apocalipse, plantada junto a um rio de água viva que nasce do trono de Deus. E que existe uma promessa: a todo aquele que vencer, comerá dos seus frutos mais uma vez. E desde então, irmão, desde Abel, toda a humanidade tem sido subjugada por esse adversário que ninguém consegue vencer, chamado morte. Tem um ditado popular que diz que a vida é um pacotinho que a parteira envia para o coveiro. Porque a partir do momento que nós nascemos, nós temos uma certeza: um dia todo mundo vai morrer. Não dá para vencer a morte, é inevitável. Iguala todo ser humano, rico, pobre, homem, mulher, jovem, criança. Quando ela vem, irmão, a gente não tem força para lutar contra. A gente não consegue vencê-la. A gente não consegue derrotá-la. Até que de repente aparece nessa terra um moço chamado Jesus. E um dia ele está caminhando, quando o chefe da sinagoga, um homem chamado Jairo, diz para ele: ei, minha filha está muito doente, eu preciso que você vá visitá-la. E Jesus vai, no tempo dele, no compasso dele,
No meio do caminho ele para atender a mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus chega, as pessoas já estão chorando e dizendo: Jairo, sua filha morreu. A tua filha foi tragada por aquele mal que ninguém consegue vencer. A morte levou sua filha. E aí nós vamos ver Jesus colocando uma nova perspectiva sobre a morte. E Jesus vai olhar para Jairo e dizer: Jairo, não tenha medo, fique em paz. A sua filha está apenas dormindo. E aí vem alguém e fala: não, eu chequei a pulsação, ela morreu. Alguém fala: eu abri as pálpebras, não tem mais vida, morreu. Alguém chega com o laudo do legista e diz: ei, morreu, está aqui, ó. E Jesus fala: não morreu, dorme. Ele entra no quarto, pai e a mãe da criança, Pedro, Tiago, João, mais ninguém. Jesus fecha a porta, pega a mão da menina e fala: Talita cumi, menina, levanta. E a menina levantou. Jesus olha para todo mundo e fala: silêncio. Essa história não sai daqui. Irmão, e na boca do povo, alguém pode ter dito: o legista errou. O médico fez confusão. Realmente ela estava dormindo. Ela teve um mal súbito. Mas os pais da menina, Pedro, Tiago e João, sabem: Ele tem poder sobre a morte. Ele consegue transformar a morte num sopro, num sono, num descanso. Algum tempo depois, Jesus vem caminhando pelas ruas de Naim. Uma multidão alegre, festiva, acompanha Jesus, porque onde Jesus está é alegria. Só que do outro lado vem vindo uma multidão triste, abatida. No meio daquela multidão, uma mulher chorando, viúva. Ela está indo sepultar o seu único filho. Não tem INSS, não tem seguro de vida, não tem aposentadoria. Uma mulher viúva que tinha perdido o seu único filho, ela estava condenada à miséria. Ela não ia ter amparo mais. Aquela mulher está destruída, ela está chorando. É o velório do filho. Jesus se dirige a ela e diz: mulher, por que é que você está chorando? E aqui, irmão, às vezes eu paro e pergunto: como é que alguém tem coragem de chegar no velório e perguntar para a mãe: por que é que você está chorando? Eu fico imaginando que aquela mulher poderia dizer: eu estou chorando porque você não está vendo ali? Meu filho está morto. Mas nós estamos falando da perspectiva do Cristo, porque ele está olhando para o esquife e dizendo: aquele menino ali, morto? Aonde você está vendo ele morto? Eu estou vendo ele vivo. Não tem pulsação, já está todo rígido, está gelado, está mortinho da Silva. Fala: menino, levanta. E o menino levantou. Irmão, Jesus gostava de festa, muito. Jesus ia em casamento, Jesus ia em jantares. E se você convidar Jesus para ir em um evento da sua família, você pode ter certeza que ele vai com a maior alegria. Você quer que Jesus vai no seu casamento? Vai, ele vai fazer o seu casamento melhor. Você quer que Jesus vai no seu aniversário? Vai, ele vai fazer o evento melhor. Agora, se tu estiver pensando em organizar um velório daqueles para entrar para a história, não convida Jesus, porque ele tem o hábito de chegar no velório e estragar tudo, irmão. Tem que jogar caixão fora, tem que jogar a vela fora, tem que devolver a flor, tem que dar o pão com mortandela para os vizinhos, porque quando ele chega, a morte fala: dá licença, eu estou indo embora, porque a vida acabou de chegar. E agora, irmão, Jesus tem duas multidões vendo aqui.
Mas alguém vai dizer, não, o médico estava errado, o laudo do médico estava errado. O legista errou de novo. O menino teve um piripaque, estava dormindo. Mas como assim? Já estava indo enterrar. Estava na porta do cemitério. Mas não tinha entrado no cemitério ainda. Mas lá em Betânia, um moço chamado Lázaro fica doente. Ele é amigo de Jesus. E as irmãs avisam, chama Jesus para visitar Lázaro, o amigo dele está doente. E quando Jesus chegar aqui, só de olhar para Lázaro, Lázaro vai ficar bom. Mas Jesus não chega. Primeiro dia, segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, Jesus chega. E quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. 4 dias. Lázaro já estava dentro do sepulcro. Quando Jesus chega na cidade, as irmãs vêm correndo. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olha nos olhos de Marta, de Maria e diz, ei, vocês não aprenderam nada, não? Eu venho aqui, eu poso na casa de vocês, eu converso com vocês, com seus amigos. Maria, você fica sentada no meu pé ouvindo as minhas palavras. Marta, você faz lanche para mim. Vocês são meus amigos, vocês não entenderam o que eu vim fazer? Vocês não entenderam qual é a minha missão? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai continuar a viver. E Marta é cheia de fé, ela fala, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor naquele dia ressuscitará o meu irmão, que nós vamos reencontrar o nosso irmão no céu. Isso é verdade, irmão. Velório da minha mãe, eu preguei em cima do caixão da minha mãe. O pastor Lucas, o meu irmão, pregou em cima do caixão da minha mãe. E o que saía naquela hora de dor, não dá para explicar a dor que se sente, só quem passou por isso sabe. Mas o que mantinha a gente de pé e com a voz firme o suficiente para dizer, nós vamos reencontrar nossa mãe no céu. Ela chegou primeiro. E quando a gente chegar lá, ela já vai conhecer a Nova Jerusalém de ponta a ponta e vai ser nossa guia turística. É a nossa esperança. É a forma poética da gente dizer, eu tenho em mim a esperança da glória. Eu sei que em Cristo, mesmo depois da morte, a gente continua vivendo. Eu sei que naquele dia, quando as trombetas soarem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados para encontrarmos todos juntos com Cristo nos ares. Nós vamos abraçar aqueles que se foram, nós vamos rever aqueles de quem temos saudade. Essa é a nossa esperança. Isso vale para todos nós, mas para alguns casos em especial, Jesus fala, eu não estou falando do depois, eu estou falando é do agora. Eu vou fazer algo acontecer agora. Irmão, e quando Jesus entra no cemitério de Betânia, as pessoas estão tristes, chorando. E tem uma parte de Cristo, a sua natureza humana, que é igual a nossa, irmão. É Lázaro, é o seu amigo e ele morreu. É Maria, é Marta, são suas amigas e elas estão desesperadas. E o que a Bíblia nos ensina a fazer? Quando alguém está triste ao nosso lado, chorando ao nosso lado, chore com ele. Tem horas que a palavra falta, não dá para falar. Se você falar, em vez de melhorar, piora. Se você falar, em vez de curar, machuca. No meu livro Para Onde Vão as Lágrimas, eu conto essa história. Quando a gente era muito pequenininho, teve uma família na nossa igreja
que perdeu seus 2 filhos. Um tinha aproximadamente 5 anos, o outro 3 anos, uma coisa assim. E eles foram comprar pão, uma bicicletinha. A gente chama de Morro do Macaco, lá em Mogi Guaçu. E eles perderam o controle e acabaram entrando na frente de um veículo, irmão. E os 2 faleceram naquele acidente. E no velório eu era muito pequeno, mas eu sempre fui observador. E eu via as pessoas dizendo para a mãe: ah, Deus sabe o que faz. Estão num lugar melhor. Ah, Deus tem os seus propósitos. Nós sabemos que Deus sabe o que faz. Nós sabemos que Deus tem o melhor para os seus filhos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas não são essas as palavras que confortam o coração de uma mãe que está velando seus filhos. Não tem o que você fala para melhorar. Mas o pastor estava vindo. E o pastor é sábio. Eu pensava comigo: o que o pastor vai falar para essa família? E quando o pastor entra, irmão, ele não fala nada. Ele abraça a mãe e o pai e ele começa a chorar com eles. Porque tem hora que é tudo que a gente consegue fazer. Sabe o que Jesus faz quando ele entra no cemitério? Como homem, como Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré, que desenvolveu seu ministério na Galileia, que tinha fome, que tinha frio, que tinha sede. No dia que João Batista foi executado, ele não tinha forças nem para sair de casa. Ele pediu para os seus discípulos atender as pessoas, tamanha era a dor que ele sentia. Sabe o que Jesus faz quando ele entra no cemitério? O Jesus humano, ele começa a chorar. E talvez não exista, ou exista poucos versículos na Bíblia mais lindos do que esse. Jesus chorou. João 11:35. Aquele era um lugar de tristeza, de luto, de tragédia. E Jesus abraça os seus amigos e chora. Só que Jesus também é Deus. Como Deus, ele chega na porta do túmulo e diz: arranque a pedra. Quando tiram a pedra, ele fala: Lázaro, vem para fora. Morto, 4 dias, enterrado, enfaixado dos pés à cabeça. E não é que o homem saiu, irmão? Vivo, inteiro. E a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus, como aquele que vence a morte, correu por toda a terra. E aqueles que queriam provar que Jesus não tinha um poder, eles corriam atrás de Lázaro para tentar matar ele de novo, porque Lázaro vivo era uma evidência do grandioso poder do Filho de Deus. Eu acho incrível, irmão, que Jesus, quando chorou naquele velório, aquilo marcou tanto, que antes dele voltar para casa, ele fez uma promessa aos seus discípulos: eu estou indo, eu vou preparar lugar. Quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para vocês. E eu vou levar vocês, eu vou tirar vocês daqui. E vocês vão morar para sempre comigo. E quando João, irmão, foi arrebatado e conheceu este lugar para onde nós vamos, eu imagino Jesus transformado, glorificado, falando para ele: João, escreve aí. O que você está vendo? Ah, a cidade é linda, maravilhosa. Não. A cidade é de ouro, é linda, é maravilhosa, mas não é isso que interessa. Escreve aí o mais importante. E aí João escreve: lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, e dos nossos olhos toda lágrima Deus limpará. Ô irmão,
Jesus subiu para o céu, mas ele não esqueceu como é ruim chorar a perca de alguém. Jesus não esqueceu como é triste a dor de um luto. Jesus não esqueceu como é profunda a dor da saudade. E ele fez questão de preparar um lugar aonde todas essas coisas vão ficar de fora. Não vai entrar a tristeza, não vai entrar o choro, não vai entrar o sofrimento. Ele não aceita. Ele fala: aqueles que são meus não vão voltar a sentir na pele aquilo que eu mesmo senti quando eu estive lá. Alguém pode não entender a tua lágrima, alguém pode não entender o seu gemido, alguém pode não entender a sua dor, a sua oração. Jesus entende. Ele sabe, ele sentiu, ele chorou. Só, irmão, que nenhuma morte vencida aqui na terra aceita a sua derrota. Explico o porquê. Onde está a filha de Jairo hoje em dia? Em algum momento da vida, não sei se ela já era uma senhorinha idosa, mas um dia aquela menina que foi ressuscitada por Cristo, ela voltou a ter um encontro com a morte. E ela foi embora. O filho da viúva de Naim, eu não sei qual foi a idade, mas em algum momento da vida, o fim também chegou para ele. E ele foi embora. Alguém já viu Lázaro pessoalmente? Não, irmão, porque em algum momento, numa hora marcada pelo céu, a linha vermelha foi cruzada. Deus gritou a senha e Lázaro também foi embora, irmão. Aqui na terra, mesmo que vençamos a morte, serão vitórias momentâneas. Não é uma vitória definitiva. Você vai vencer a sua dor, você vai vencer o seu sofrimento, você vai vencer o seu luto, você vai vencer a sua tragédia. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo, neste mesmo capítulo, o último adversário a ser vencido será a morte. É o último. Você vai vencer tanta coisa antes, mas a morte é o último. E ela é vencida numa condição muito específica. E só é possível porque, embora todos nós não tenhamos a menor condição de enfrentá-la e vencê-la por si só, houve alguém que quebrou essa regra. Uma vez eu ouvi um relato de um missionário. Ele foi numa tribo indígena. Ele percebeu que aquelas pessoas estavam passando fome, magros, sofrendo muito. Havia um rio, e do outro lado do rio tinha árvores, frutas. Ele dizia: o rio é estreito, dá para passar, por que ninguém passa? E aí explicaram para ele que aquele rio era um rio amaldiçoado. Tinham lendas e histórias sobre aquele rio, contadas pelos avós, pelos tataravós, e ninguém tinha coragem sequer de tocar nas águas daquele rio. Então eles passavam sede, mas não bebiam do rio. Eles passavam fome, mas não atravessavam o rio para buscar comida do outro lado. E ele disse: ei, gente, isso aí é bobagem, para com isso. Ó, vou colocar os meus pés aqui na água. Viu, não aconteceu nada. Mas a tribo continuou olhando de longe. Ele falou: poxa, mas vocês não... Ó, vou enfiar minhas mãos aqui, ó. Não aconteceu nada. Mas a tribo ainda estava desconfiada. Então ele enfiou a cabeça na água. Não aconteceu nada. Mas a tribo ainda estava insegura. Aí ele atravessou, mergulhou, saiu do outro lado vivo. E quando ele saiu do outro lado vivo, ele olhou e falou: eu não disse que dava para passar por aqui? Que este rio não tem poder de matar vocês? Pode vir! E aí, irmão, o povo caiu na água e foi atrás da comida. Nós também temos que atravessar esse rio.
esse rio trágico que é o rio da morte, mortal, inevitável. Aí vem Jesus, irmão. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele colocou o pezinho na água. Mas a gente ainda está olhando meio desconfiado. É uma vitória momentânea. Ela vai voltar a morrer. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele pôs as mãos nessa água. É momentâneo. Ela vai voltar a morrer. Jesus ressuscita Lázaro. Ele colocou a cabeça inteira na água. Mas será? Lázaro também vai voltar a morrer? Jesus falou, mas vocês são incrédulos, né? Então ele atravessa esse rio. Ele mergulha nesse rio. Sobe a cruz. Desce a sepulcro. 3 dias no ventre da terra. Ninguém vai lá no sepulcro gritar. Ninguém vai lá fazer uma oração. Ninguém levantou um clamor como nós levantamos aqui nessa noite. Porque Ele mesmo teve o poder de descer às profundezas da terra. Descer às áreas mais baixas que existem. Resgatar quem estava em cativeiro. E ao terceiro dia, Ele ressuscitar. Olhar para a morte e dizer, onde é que está o seu poder de vitória? Eu traguei a morte com a minha vida. E é olhando para essa cena, irmão, que a gente perde o medo de atravessar o rio. Eu não estou com pressa não. Mas medo eu também não tenho. Se Jesus falar, vou abrir 10 vagas agora, eu não me voluntario não. Mas por acaso ele gritar a senha que está na minha mão, eis-me aqui, Senhor. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho, é céu. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Quero que você entenda uma coisa. Desde o comecinho, quando o homem falhou, errou, pecou, ele permitiu que a morte entrasse no mundo e todos nós viramos vítimas em potencial. Ela está em nosso encalço. A morte física é só um detalhe, irmão. O que pega mesmo é a morte eterna. Porque depois que cruzarmos essa fronteira, a vida aqui na terra é sopro. A Bíblia chama de erva do campo, que nasce, cresce, fenece, morre. Serve de comida para o gado. Somos como uma fumacinha que se perde na neblina. Essa é a nossa realidade. Isso desde o Gênesis, desde o princípio. Adão se foi. Os filhos se foram. Matusalém, o homem cuja idade alcançou a maior longevidade que temos registro, se foi. Abraão se foi. Moisés se foi. Noé se foi. Paulo se foi, João se foi, Pedro se foi. Alguns morreram cansados de dias, séculos e séculos de existência. Outros abriram mão da vida por não negar o amor de Cristo. Alguns ao fio da espada. Tantos crucificados como Cristo foi. Alguns queimados. Milhares e milhares foram devorados pelos leões nas arenas. Foram. Eu me lembro da minha infância, irmão, de tantos pastores, homens de Deus, fantásticos,
que inspiraram gerações e se foram. Se Jesus não voltar, a nossa geração se vai. Mas nós estamos falando daqui, de um tempo curto. O que Cristo abre para nós é a porta da eternidade. E se Ele pode e vai curar o nosso corpo, primeiro Ele cura a nossa alma e o nosso espírito, porque essa carcaça volta ao pó de onde veio, mas o que está aqui dentro volta para Deus que o deu. Essa é a vida que Cristo nos assegura. Essa ninguém tira de você. Não tem acidente, não tem enfermidade, não tem contratempo, não tem tempestade, não tem terremoto, não tem nada que tire ela de você. Porque quando os olhos se fecham aqui, eles se abrem no céu. Gênesis capítulo 5. Eu quero que você leia na sua casa esse capítulo. Eu não vou ler ele todo aqui porque ele é bastante longo. Mas ele segue um padrão, dizendo assim: Adão viveu 130 anos, gerou filho conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, deu nome a ele de Sete. Depois, Adão viveu mais 800 anos, teve filhos e filhas. Ao todo ele viveu 930 anos, ponto e vírgula, e morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E depois que gerou Enos, ele viveu mais 800 anos. Todos os dias da sua vida foram 912 anos, ponto e vírgula, morreu. E o capítulo vai seguindo. O total de dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã, todos os dias de sua vida foram 910 anos e morreu. E vai continuando. Malael viveu 895 anos e morreu. Jared viveu 962 anos e morreu. Foi no 21. Todo mundo está morrendo. Aí a Bíblia diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Depois que ele gerou Matusalém, ele viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Em todo este tempo ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Ele nunca mais foi visto, porque Deus o levou para si. E o capítulo vai continuar. E Matusalém viveu tantos e tantos e tantos e morreu. Para todo mundo, irmão. Um dia a morte vem e leva. Para Enoque, que andava com Deus, a morte chega e fala: ué, cadê o Enoque? Como assim, morte? Você deixou alguém escapar? Não estou achando o Enoque. Mas você achou o Adão, você achou Sete, você achou Cainã, você achou todos os homens até agora, e você não está achando Enoque. E a morte fala: não estou entendendo nada. Cadê Enoque? Cadê Enoque? Ainda é Enoque. Aí alguém fala para a morte: ih, morte, esquece. Enoque você não leva. Por quê? Porque ele andou a vida toda com Deus e Deus o tomou para si. Você entendeu a diferença? Você está andando com Deus? Para você não tem essa de morte. Para você tem: Deus tomou para si.
E quem Deus toma para si, não interessa o tempo que viveu nessa terra, tem a vida eterna assegurada. A última batalha é contra a morte. O último adversário é a morte. E a segurança que o apóstolo passa é dizer que a morte não é o último inimigo a ser enfrentado. Ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E quem vai vencer ela? Não é você. Porque ela já foi vencida. Quando na cruz Cristo expirou. E 3 dias depois, Ele retornou triunfante. O mesmo texto. E eu termino aqui. Coríntios capítulo 15. Paulo vai terminar esse capítulo dizendo o seguinte: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá em nós a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde é que está, ó morte, a sua vitória? Onde é que está, ó morte, o seu aguilhão ou o seu poder de matar? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Porque nós fazemos, não é pensando apenas nessa vida, porque viver em prol desta única vida é uma miséria, mas nós vivemos por aquilo que é eterno, e pelo que é eterno nós marchamos, nem que no meio do caminho a gente tenha que atropelar a morte. Amém? Se coloca de pé, vamos fazer uma oração.